Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, hoje o assunto é sério. E principalmente para você que gosta desses assuntos, mesmo que não tenha sido nesse canal, mas você assistir em outros canais, né? Falando de pacto e etc, e etc. A gente já fez vários vídeos aqui, inclusive a gente tinha um muito bom da Xuxa, né? Que ela mesma tirou do ar, alegou direitos autorais e etc, etc. A gente tomou na época, acho que 9 meses de punição, né, sem poder postar vídeo. Inclusive esse foi um dos motivos de eu ter tido que fazer outro canal, né? A gente tinha 3 canais na época para poder sobreviver, que era o Encarando Um, esse ficou barrado, um dos motivos por a gente ter feito esse vídeo, né? Esse vídeo da Xuxa, ele falava especificamente da Xuxa, mas mostrava que no meio artístico existe muito ocultismo, muito pacto, e eles têm o direito de fazer isso. Tá certo? Todo mundo, né, tem que respeitar a religião do outro. O problema é que eles dão uma de cristãos, dão uma de moral, bom costume, né, e faz justamente o contrário. É aquela história, não, a gente não vê os frutos dessas pessoas. A gente não vê frutos, só vê eles falando. E, inclusive, os nossos irmãos evangélicos, né, no caso, os irmãos protestantes, né, porque evangélicos todos nós somos, né, nós que cremos em Deus, acreditamos no evangelho. Agora, o protestante, ele não pode continuar sendo feito de trouxa. Como assim, Davi? Sabe aquele cara que diz assim, ó, eu me converti, eu levantei a mão, aí vai lá na igreja, aquela choradeira, todo mundo feliz porque o cara se converteu. Afinal de contas, o protestante entende isso, né, como uma alma se salvando. Então é um momento de alegria na igreja. Só que muitas vezes aquela pessoa que fez aquilo ali fez só para aparecer ou porque levou uma pressão psicológica ali no culto e fez. Mas você tem que esperar o momento de sentir alegria quando a pessoa vê os frutos desse tal novo convertido. Porque é através das nossas obras que Deus vê que a gente realmente é cristão. Não o que a gente fala, a nossa boca é mentirosa, tá certo? Então, a gente fez uma análise, né? A gente mostrava que algumas músicas, inclusive, isso já em outro vídeo também, tocadas de trás para frente, elas traziam mensagens subliminares. Isso inclusive foi pauta no programa do Ratinho. A gente mostrou também um trecho dessa reportagem, né? O Ratinho fica o tempo todo ridicularizando e até fala assim ao cara que está mostrando, um dos repórteres dele, né? Parecia um japonesinho, ele fala, mas também para que tá ouvindo de trás para frente? Mas não é normal. Se você voltar aqui à minha fala, você não vai ver nada de mensagem subliminar. Mas as mensagens eram colocadas propositalmente, inclusive em Engenheiros do Havaí a gente também analisou. E ele pergunta, né, o que você está fazendo ouvindo o disco ao contrário? Ele fez essa mensagem, um cara muito inteligente. O QI dele a gente também mostrou é alto, ele já mediu, mostrou já que o QI dele realmente é alto. E o Marcelo Santos Souza, desde já fica aqui o agradecimento a esse irmão do Fé e Batalha, aqui está mostrando o seu Marcelo Santos Souza. Então acho que é Souza, né? Ele manda uma dica que mostra aquele grupo Rouge, né? Quem é que lembra do grupo Rouge? O nome já chamava a atenção. Grupo Rouge. De onde vem esse nome Rouge? Não é comum na nossa língua, né, usar esse nome Rouge? Né? Será que é um nome americanizado? Não, meu irmão, se trata de uma entidade, uma homenagem. Inclusive também, a gente até falou de relance sobre a música Ragatanga, né? Que ela também é um culto, ela também traz mensagem subliminar. E agora, depois de tantos anos, depois de a grande mídia ter preparado o terreno, a mente das pessoas para aceitar isso com bons olhos, ver isso com bons olhos, tá certo? Agora, ao invés de as pessoas temerem, né, aquele temor a Deus, que é o princípio da fé, as pessoas não têm mais isso. E dizem, o que é que tem? Deixa aí. Se tem, é melhor ainda, porque é uma coisa mais curiosa, uma coisa mais fantástica para ver. E aí chegou ao ponto, né, de uma das integrantes, já velha, já, ela falando aqui que sim, o grupo, né, o próprio nome Rouge, era de fato de uma entidade que se formava com a união delas, e a música Ragatanga também era uma mensagem subliminar. Então eu parei o podcast aqui, eu tive que ter muito saco para assistir isso. Ela conversa não vou nem falar, mas é uma coisa bem chata. A gente vai ver aqui, eu vou colocar pequeno porque estão doidos para derrubar esse canal, mas os caras estão doidos. Então vamos deixar mais difícil para eles, né? Vamos ver aqui. Depois, se você quiser ver, eu tô vendo no Corte do Vênus, né? Que é umas meninas que tem um podcast. Não dava. Para abraçar o mundo não dava. E não dava. E aí, atrelado a isso, é o que eu sempre falo, as pessoas falam assim, eu quero o Rouge na minha festa. O Rouge é a entidade que é ruiva, que só pode ser. Ela é ruiva, a Rouge, a Fantine já viu. Existe a entidade Rouge?
Sim. Quando junta nós 5, a gente forma superpoderes que formam a entidade Ruge. As pessoas só veem a Ruge, não a gente. Entendeu? Tem uma fusão. Tem uma fusão. Caraca. Quando a gente se junta ali, forma a Ruge. Ela é ruiva. Ela é ruiva. Caraca. A Fantine disse que viu de relance, assim. Sim. Tinha uma mulher ruiva aqui perto da gente. Eu falei, é a Ruge. Depois falam que ragatanga é pacto, vocês vêm falar que não. É pacto com alegria. Com alegria, com amor, isso, né? Boa. Uma eternidade de Gostei. uma música que ficou para os anais das músicas nacionais. É isso aí. É isso, vou defender Mas, mesmo. Agora, assim, é óbvio que... Pronto. Bom, essa é a parte que interessa. Agora nós começamos a babar. A menina que teve coragem de perguntar, né? Vê que ela meio que fica cabreira, ela joga assim, aí ela responde, porque a mente das pessoas foi preparada para isso. Anos 90, pelo menos, se eles falassem escancaradamente dessa forma, as pessoas nunca mais escutariam, as pessoas não dariam mais trela. Até porque se sentiriam enganadas. Repito, todo mundo tem o direito à sua fé e tem que ser respeitado. Inclusive, tanto a nossa Constituição como o próprio Deus nos dá esse direito. Cada um será julgado pelos seus próprios atos. Agora, se eu tenho a minha fé e aquela coisa vai contra, eu simplesmente me afasto. Eu não quero impedir que tenha essa coisa. Por exemplo, é o camarada que mora aqui, aí vizinho da casa dele, tem um terreiro ali que o pessoal faz magia negra, faz macumba. O pessoal tem o direito, não está no terreno dele. Não está de frente à minha casa, não está na minha calçada, ó. Vamos respeitar a religião do próximo. O próprio Deus nos deu esse direito. E a Constituição garante. Tá certo? Então a gente tem que aprender a separar as coisas. Agora, o nosso gosto pessoal de não querer isso nas nossas vidas, de não tocar uma música dessa no meu carro aqui, por exemplo, onde eu estou fazendo vídeo, é um direito meu. Fazer críticas a esse comportamento, no meu ponto de vista, está enganando as pessoas. Agora vem com essa cara, não, mas tem mesmo, é isso mesmo e pronto. Por que não disse na época? Quantas pessoas foram processadas justamente por expor esse tipo de artista e dizer, olha, tem mensagem aí. Porque Deus sempre, família, sempre, por mais difíceis que sejam os tempos, Deus sempre manda os seus. E são pessoas comuns, como eu, como você, que são usadas como ferramentas. Não tem nada de especial em nós em si, mas Deus escolhe usar essas pessoas. Não sei por quê. Então sempre tem alguém falando, olha essa mensagem aqui, olha o recado que eles mandaram, olha essas músicas, olha esse símbolo vai trazer coisas ruins para a sua vida. E você ouviu ela mesmo falando, ó, essa é a entidade, ela encanta as pessoas. E o pior, meu irmão, é que isso acontece mesmo. Às vezes, as pessoas que curtiam essa música na época, no calor ali do show, vendo ela se apresentando, depois, hoje, olha para essa música e diz, meu Deus, como é que eu gostava desse ritmo? Eu tava hipnotizado, É, meu irmão, você estava numa espécie de magia. Isso sempre existiu desde que o mundo é mundo. E esses artistas fazem isso, abrem mão da sua alma dada pelo Criador para entrar nessas coisas em troca de fama, de poder, tudo isso de influência. Eles fazem isso e cada um tem o direito de fazer e merece, né, ter o direito de fazer. Aí você também tem o direito de não querer isso para a sua vida, é simples assim. É triste que hoje, né, a gente vê que o quanto a mídia nos ridicularizou, principalmente naquela época, que a gente começava a ser os pioneiros, né, a mostrar essas coisas. A gente mostrava essas matérias, as próprias mídias que mostravam as matérias já mostravam quando o assunto estava estourado. E aí mostrava naquela, eu vou informar para desinformar. No meio, né, mostrando os fatos, eles ridicularizavam, não deixavam o cara terminar, concluir ali o pensamento, entrava no meio, né? E eu me lembro muito bem disso, quando o Ratinho fez, né, meio que defendendo a Xuxa, porque todos eles, meus irmãos, infelizmente todos eles têm esse tipo de coisa embutido nos seus shows. Não sei por que é assim, mas já temos denúncias de pessoas de dentro. Quem lembra desse próprio vídeo da Xuxa, né, que a gente mostrou aquele ex-Paquito também falando a mesma coisa. Não é à toa que ele queimou toda a obra que ele ganhou, tudo que ele ganhou ali na época do auge dele, que ele até falou, olha, eu poderia ter ficado até mais famoso do que a Xuxa, mas o pacto que ele tinha feito, a entidade, queria que ele se fosse jovem ainda. O pacto era esse, ele ia chegar ao máximo que ele poderia ser aqui na Terra, de fama, de sucesso, de ter dinheiro, mas seria por um curto período de tempo. Depois ele teria que, de alguma forma, partir dessa para uma melhor. Foi aí que ele conheceu o cristianismo, viu que existe um Deus que é manso, um Deus que é leve, e aí ele encontrou o caminho e hoje vive muito melhor. Não tem fama, não é falado mais, a mídia toda ficou contra o cara, né?
mas hoje ele vive muito melhor, muito mais em paz. Você vê até na expressão do rosto, que é uma coisa que eu falei para vocês. Você vê esses artistas, né, por mais que eles estejam rindo ali, se achando, falando dos tempos de fama, você vê uma expressão muitas vezes abatida, cansada, né? A gente fez uma análise de um aqui e isso ficou evidente, né? Um que está no auge nesse momento, mas apesar de tudo que está conseguindo com pouca idade, você vê uma expressão cansada, triste, né? De uma pessoa que, sei lá, perdeu tudo, né? É comum você ver aquele tipo de olhar em uma pessoa que perdeu a família de uma vez, num desastre, alguma coisa desse tipo. Aí você vê a pessoa ali realmente arrasada. Mas às vezes nem quando acontece isso a pessoa fica tão arrasada assim como essas pessoas, porque literalmente, família, acredite você ou não, essas entidades existem, e é até estranho que um cristão diga que não acredita. Por quê? Porque Jesus passou o tempo todo expulsando isso, foi o que ele mais fez. Ele curou muita gente doente, mas ele expulsou muitas dessas entidades, muito do tempo dele, inclusive. Então Jesus era ator, na sua opinião? Ele estava blefando ali, estava fazendo como Edir Macedo faz, o Pedindo Macedo faz, que inclusive tentou derrubar o nosso canal agora. Será? Não, meu irmão. Jesus expulsava entidades que estão aqui nesse momento, perto de nós. Eles não podem simplesmente tomar o nosso corpo e nos controlar, como os filmes bobalhões mostram, mas eles estão te influenciando a fazer coisas, a gostar de coisas, a consumir, a se comportar de formas que desagradam a Deus, afastando Deus de você e deixando literalmente sua própria alma à mercê deles, de ser sugada. É assim que eles vivem. Eu tenho uma teoria para isso. Quando eles caíram do céu, né, no meu ponto de vista, eles pararam de receber o poder de Deus, que esse sim é infinito. Mas eles são imortais e apesar dos ferimentos, eles não podem desaparecer, não podem morrer. Então, eles precisam da energia do ser humano, que vem do sopro do próprio Deus. Eles precisam pegar essa energia para amenizar um pouco o sofrimento deles e restabelecer a força deles. Então, desde que o mundo é mundo, eles se comunicam, eles entram em contato com o seu. Você viu que ela falou ali que até uma das membros, né, uma das componentes do grupo, viu a entidade quando elas estavam juntas. E ela já sabia. Provavelmente ela é uma das que foi lá diretamente fazer esse pacto. Provavelmente todas estão envolvidas, né? Mas você vê que ela fala, olha, essa entidade é a Ruge, uma mulher ruiva, é ela. Inclusive, vocês lembram do incêndio da Boate Kiss, né? Eu fiz um vídeo, vi o julgamento, eu preferi não falar, preferi ficar calado, até porque o nosso vídeo, né? Ele recebeu muita restrição na época, e imagine se eu fosse fazer outro agora com as regras bem piores, mas na época também, pessoas que sobreviveram àquele problema, né, aquele incidente, elas relataram ter visto, pouco antes do incêndio começar, uma entidade também. E era justamente uma mulher, eu até me arrepio, família, só de falar, uma mulher de cabelo ruivo, com um vestido vermelho, muito bonito, e ela andava entre as pessoas, só que ela passava por dentro e depois desapareceu. Ela, em vez de desviar, né, como uma pessoa faz, ela andava transparente pelas pessoas e depois sumiu. E não foi só uma pessoa que viu. E depois, logo depois, começou o incêndio. Então, essas entidades vêm, meu irmão. Acredita as pessoas ou não, na entidade em si, tem pessoas que acreditam e são capazes de fazer tudo, literalmente tudo, para agradar essas entidades. Até mesmo, né, colocar embutido em letras de música, em símbolos, em tudo que literalmente a gente consome, para simplesmente fazer você andar também por esse caminho. A gente fez também, se você não viu esse vídeo, a gente fez um vídeo muito bom mostrando aquele energético, né, que tem as garrazinhas. Inclusive eu tinha aqui o adesivo no meu carro, tirei, né, justamente porque tem todo um simbolismo ali. Tem a cruz, quando você bebe o anticristo. A gente mostrou aí, né, aquele energético Monster. Tá aí o vídeo. Eu recomendo muito que você assista esse vídeo, meu irmão, para que você aprenda a se proteger, para que, assim como naquele filme Eles Vivem, o seu óculos, né, que não é um óculos em si, mas uma forma de pensar, uma forma de olhar para as coisas, faça com que você mesmo consiga identificar. Afinal, a gente tem um canalzinho aqui, não dá como a gente dá conta de tudo. A gente vai tentando fazer o melhor e assim formando mais pessoas também capazes de entender o que realmente acontece e no cenário que a gente realmente vive. Tá certo, meus irmãos? Então fica aí esse vídeo, deixa aí a tua opinião sobre o que você viu aqui. Nós voltamos com mais um vídeo, são 2 por dia, né? Um às 7h30 da manhã e um às 5 da tarde, 5h30. Certo, meus irmãos? Vou ficando por aqui. Agradeço demais a tua presença. Se você não é um membro desse canal, peço que você se torne, se puder, claro, tá certo? Isso ajuda muito o canal. Então é isso, meus irmãos. Fiquem todos com Deus. Deixa o like, compartilha aí. Fui!